Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Fernanda Bastos e vocês estão no Conexão Legal. Estava aqui fazendo call com um cliente e a vida de advogado é assim, desliga um já com o outro no fone. Sejam bem-vindos. Oi, Dani. Oi, Bruna. Oi, Érica. Deixa eu abrir aqui as perguntas, porque eu não consegui nem abrir ainda as perguntas. Foi muito, muito justo. Eu tive que pular fora aqui do call. Olha lá, a Dani já está entrando aqui. Olá, Daniele. Tudo bem? Oi, querida, tudo bom? Tudo ótimo. Ô, Dani, eu cometi uma falha aqui. Eu não pedi o seu currículo. Agora você vai ter que contar para a gente todos os seus títulos. Não, mas bem, para isso eu preciso dos óculos. Mas eu sou doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, que é a sua casa. Pesquisadora bolsista do Max Planck Institute, em Hamburgo, na Alemanha. Especialista em Direito Civil pela Universidade degli Studi Cameri, na Itália. Especialista em Direito Privado pela PUC e professora de pós-graduação e advogada. Eita, já cansei. Só de ouvir já cansei. Tudo bem com Nada. você, Dani? Tudo. E você? Seja bem-vinda. Olha Não, só, eu que gente. é uma alegria estar podendo estar aqui falando um pouco, compartilhando. É um perfil bem diferente do que você trabalha, empresa e tal, muito escritório, mas estou aqui para contribuir de alguma forma. Com certeza. Você sabe, Dani, a gente conversou, né, algumas vezes aí para a gente fazer uma live sobre a parte de planejamento patrimonial, de sucessão, que é a sua especialidade, que eu tenho vários clientes que eu acho que a gente pode trabalhar junto nessa área. Mas depois que você me contou a sua história por telefone, eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. E eu tenho muitas pessoas no perfil que me pedem justamente para falar que pessoas que estão querendo voltar para o mercado ou estão querendo começar e se acham já mais velhas. Aí falam, vou começar agora. Eu falei, gente, essas pessoas precisam ouvir a história da Daniele. Então, a minha história nunca é tarde para se começar. Eu acho que se tem uma frase para traduzir é essa. Você é super nova. Eu acho que muitas das pessoas que possam estar me ouvindo são da idade dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 33 e um filho de 31, sendo que aos 30 eu não tinha ensino médio. Então, tudo meu começou depois dos 30 anos. Eu casei muito cedo, aos 16, fui mãe aos 20 e separei aos 30. E a primeira coisa que eu fui fazer, eu não tinha noção o tanto que aquilo era importante para mim, acabar meus estudos. Eu morria de vergonha de preencher, na época tinha hotel, aquela ficha que era preencher a escolaridade e tal, e eu botava segundo ensino médio incompleto. Aquilo que eu parei de estudar no ensino médio no segundo ano, faltando só o último para acabar. E aí eu antecipei a programação, casei com uma pessoa bem mais velha também que eu. Mas, enfim, não é o casamento que eu poderia, mas eu fui morar no interior, aí tem várias circunstâncias. Mas quando eu divorciei, a primeira coisa que eu fiz foi tirar meu ensino médio. Eu tirei, na verdade, quando eu recebi o título, eu tinha 31 anos. Olha, e aí a minha vida acadêmica começou toda depois daí. Porque isso eu aprendi quando eu ouvi lá o seu podcast, né? A Dani participou de um podcast chamado Afrouxando a Gravata, em que ela conta essa história. Eu não sabia, eu achei que fosse só o direito que você tinha começado mais tarde, mas foi até o ensino médio também, né? Muito legal.
Eu, na E verdade, apesar de eu ter feito faculdade, até a Nicole, fui colega dela da PUC, minhas colegas são todas Natália Novak, mora em Nova York, a Víncia também, que são grandes colegas que ficaram da faculdade, né? Mas a vida foi toda mais. E quando eu mudei para o Rio, eu sou puciana, eu formei na PUC do Rio de Janeiro. Eu também, assim, não queria formar em qualquer universidade. Quando eu vim para o Rio, em 2001, janeiro de 2001, eu vou fazer quase 20 anos no Rio de Janeiro. E quando eu mudei, eu falei, não, eu quero... Eu tinha começado os estudos já em Minas, já tinha 2 anos e meio. Eu falei, não, eu quero ir para uma boa faculdade, eu não quero qualquer faculdade. Aí eu fui, entrei na PUC, tive que refazer muita matéria por causa de compatibilização de histórico, né, das faculdades, mas e muitas pessoas acharam que eu ia desistir nesse período, porque mudando para o Rio de Janeiro, sozinha, com 2 filhos, pré-adolescentes, disseram, tipo, ela vai parar por aí, o que ela começou em Minas, porque eu morava em Uberaba, Triângulo Mineiro. Disseram, ela vai desistir. Muitas pessoas agora ela acharam. desiste, agora ela desiste. Você sabe que quando eu pensava em tirar meu ensino médio, aí eu sabia que eu tinha que fazer um diferencial, que seria entrar para academia, alguma coisa nesse sentido. Eu tinha uma aluna, uma amiga minha, ela dizia, Dani, você está louca? Tem que fazer especialização, mestrado, não sei o quê, na sua idade. Eu dizia, por que não? Né? Por que não? Mas ela não me incentivava, ela achava assim, ela tinha preguiça só de pensar no tanto que tinha que se dedicar até chegar lá. Mas eu tive como desafio e estou muito feliz como é que eu estou. E aí, Dani, você foi para a faculdade, você terminou a faculdade de Direito com quantos anos? Olha, eu formei em 2004, né? Eu sou da turma da PUC de dezembro de 2004. Eu tinha perto de 40, mais ou menos. E aí tem algumas dificuldades. Não é só... Eu acho que o meu maior desafio não foi só fazer uma faculdade mais tarde. Até porque você vê outras pessoas, seja uma segunda. Mas a minha, quando as pessoas falam, eu digo, não, mas foi a minha única formação, foi direito, né? Que eu fiz mais tarde. Que eu era sozinha aqui no Rio de Janeiro. Então, isso foi um grande desafio. Quando eu vim para o Rio, que eu consegui passar na PUC e trazer minha faculdade, que era uma faculdade particular de Minas, eu me preocupei em vir para uma boa faculdade, mas eu era sozinha, eu e 2 crianças aqui. Então, assim, eu não tinha uma mãe, não tinha uma tia, uma avó, um ex-marido, não tinha ninguém para contar. Então, eu tive que trancar. Logo que eu mudei, eu tranquei 6 meses a faculdade para poder me organizar. Você sabe que quando você muda, é desde aquela coisa, dentista do filho, né? Que você precisa. Onde é que você faz verdura? Onde é o hortifruti? Eu fui conhecer a cidade do Rio com 2 filhos e fazendo uma faculdade. Como eu sempre fui de ser boa aluna, eu falei, não, eu tenho que trancar. Tranquei 6 meses e recomecei. Aí, quando eu recomecei, não parei mais. Aí eu fui emendando, formei. Então, em 2004, eu sou de 67, eu tenho 53 anos hoje. Agora, Dani, eu queria que os estagiários hoje que reclamam de tudo ouvissem isso, né? Que o pessoal acha que já faz muita coisa, fazer a faculdade, fazer o estágio ali, morando na casa da mãe, do pai, e você fez isso tudo com 2 filhos. E para o pessoal que não estava aqui antes, não só fez isso, como você não parou, né? Você fez mestrado, doutorado, curso na Itália, curso na Alemanha. Aliás, conta pra gente como é que foram essas pós e doutorados e mestrados todos. Eu sei que o curso de italiano não, o curso na Itália que você foi fazer, você sequer falava italiano, né? Exatamente. Bem, e começam alguns desafios, né? Eu assim, acho importante falar que eu estava na PUC, eu fui aluna da professora Maria Celina Bodan de Moraes. E ali mudou minha vida, que eu falei, gente, eu quero fazer eu fiz uma matéria com ela de Direito Civil Constitucional, que é a base do mestrado, doutorado da UERJ.
E eu falei, gente, e isso mudou assim, a perspectiva que eu tinha do direito. E me encantou, e aí eu já acabei a faculdade falando, não, eu tenho que... Lógico que ela foi minha orientadora de TCC e tal, mas eu falei, eu tenho que trabalhar para isso. E também foi isso. Eu pensei, gente, eu vou formar aos 40 anos quase. Um monte de gente concorrendo comigo, que estagiavam, porque isso foi uma dificuldade que eu tive, Fernanda, na faculdade. Como eu era sozinha com os meninos, eu não tinha tempo para estar estagiando no escritório. Então, fiz alguns estágios, defensoria, e assim por diante, juizado, mas umas coisas temporárias, 3 meses e tal. E eu realmente, como eu ainda era sozinha com eles não tinham literalmente ninguém. Mas isso foi um grande desafio. Eu ter mudado para o Rio, escolhi a cidade do Rio de Janeiro, eu não tinha vínculo com o Rio. E eu resolvi vir estudar, morar, fazer minha vida depois de separada, divorciada, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu não tive, e aí eu disse, gente, como é que eu vou competir com essa moçada que fala não sei quantas línguas, estou estagiando, trabalho, viro noite em escritório, como é que eu vou poder? Eu digo, gente, eu tenho que turbinar meu currículo. E aí você até falou que um dia desse eu assistindo a live também daquele Headhunter tal, que é de você qualificar. Eu fiz isso instintivamente, sem nenhuma orientação. Você então tem que melhorar seu currículo. Não, eu falei, eu tenho que ter um diferencial, então que seja o acadêmico. E aí eu já saí da faculdade, passei logo na OAB, já em maio, da primeira prova já passei. Aí eu comecei uma pós na PUC, Direito Privado Patrimonial. E comecei como monitora, também estava fazendo. E ali, ao longo de 2005, como eu falei, eu formei em dezembro de 2004, eu já, em 2005, já entrei no segundo semestre nessa pós. Aí eu falei, vamos me preparar para o mestrado da UERJ, que era meu sonho. Assim, eu tinha um sonho até o mestrado, era a meta, assim. Não, tem que formar e fazer mestrado, e não era em qualquer lugar, tinha que ser o da UERJ, que era essa metodologia. Então, eu sabia, mas cheguei aqui, assim, quem deu as minhas cartas de recomendação foram professores da PUC, porque eu não tinha ninguém para estar dando e não tive experiência profissional. Aí eu entrei no mestrado em 2006, na UERJ, em março, né? Entrei no processo seletivo de 2005 mesmo, em março de 2006 comecei. E aí começou aí a história do italiano, precisava fazer prova de língua. Eu falo inglês, mas a prova de inglês na UERJ era conhecida de ser muito difícil. Aí eu falei, não, eu não vou encarar esse inglês, eu vou fazer outra língua. Aí eu resolvi começar, porque aí é espanhol, não, espanhol não existe, é francês, italiano, alemão ou inglês. Eu falei, bem, vou para o italiano. E tem uma professora aqui no Rio, que é uma querida, chama professora Miriam de Philips. É uma italiana que ela preparava para essa prova. E eu fui, tirei 10 dessa prova. E sem falar, eu fui aprender fonema italiano com ela. Isso me preparando para o mestrado. É engraçado que eu e uma amiga, que também nunca tinha visto uma palavra em italiano, foi fazer e também teve 10. E eu tenho até hoje um grande amigo que conheci no processo seletivo, chama o professor Daniel Bucar. Ele, meu parceiro de trabalho profissional, amigo pessoal, eu conheci ele nesse processo seletivo. E ele, assim, era formado no Instituto Italiano e tal, e eu tirei nota maior que ele. Aquelas coisas que... Mas é porque ela preparava exatamente para a prova, que era a tradução e assim por diante. Eu já até falei isso aqui, sabe, Dani? Temos aí mais uma coincidência. Quando eu fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos, eu não... Voltou? Oi, deu uma travada. Voltou? Alô? Voltou. Alô? Você estava falando como Voltei. foi fazer seu mestrado então, nos Estados fui fazer Unidos? meu mestrado, eu sabia falar inglês, mas assim, a minha conversação não era super fluente, era ok.
E eu tirei a maior nota de todos os alunos da Britânia, né? Aquele curso, nem sei se ainda existe, que tiraram no TOEFL. Eu praticamente gabaritei. Mas por quê? Eu acho que a gente aprende uma metodologia de fazer prova também, né? Eu sou muito boa de fazer prova. Então, assim, fazer prova é bom. Eu consigo tirar nota alta. Então, enfim, aí eu entrei no mestrado, estou lá cursando o mestrado na UERJ, primeiro semestre. E aí eu lembro muito bem que eu estava no elevador quando eu fiquei sabendo, junto com o Daniel Bugar também, mais uma vez, e uma amiga nossa, Elis, que depois também vai participar dessa especialização na Itália, diz que ouviu um e-mail de uma pós com Pietro Perlingeri, que é nosso marco teórico nessa especialização na UERJ, tanto de estrito senso, mestrado, doutorado, o professor Tepedino, a professora Celina foram para a Itália lá. E aí, não, vamos entrar. E eu trabalhava com o professor Tepedino nessa época, Gustavo Tepedino, eu trabalhava nessa parte acadêmica com ele. Aí eu cheguei e ele disse, não, Daniela, eu digo, eu posso tocar isso, professor? Ele pode, porque eu também sou de muitas iniciativas. Resumindo, organizei, fomos em 10 pessoas para a Itália, para uma pós que foi super importante na minha vida, porque solidifiquei amizades dizem que a academia é um ambiente muito vaidoso, mas eu construí grandes amigos na academia, e a Ana Carolina Brochado Teixeira, na Itália, e eu não tinha noção, tinha começado a ver italiano. Então, eu vou dizer que do primeiro ano, eu acho que eu entendi 40% do curso. E aquele curso foi ao longo de 3 anos, e depois, por último, era a prova. Mas era um sistema bem diferente, provas orais. No Brasil, a gente quase não tem essa metodologia, né, como os Estados Unidos têm, tudo. E aí comecei. Então, foi uma pós super interessante. E aí saí de lá. Então, teve um ano, acho que em 2006, eu fazia ainda pós da PUC, fazia o mestrado e esse curso já na Itália. Foi um ano bem difícil. Aí eu fui emendando, aí acabei a pós, fiquei no mestrado, defendi o mestrado, acho que em março de 2008, e logo depois também defendi a da Itália. E até então, só em área existencial. Era direito de família, culpa, direito à personalidade e tal. Aí, quando eu entro no doutorado, mas quando eu acabei tudo isso, desde a faculdade, chegou em 2009, eu falei, eu não aguento nem ler uma folha, eu só via revista que era figura. Eu dizia, eu não dou conta. E realmente, eu parei, mas parei um ano. Porque aí, no outro ano, já comecei pesquisa, o bichinho da academia morte, você quer. E aí, apresentei projeto para o doutorado na UERJ, entrei também. E, ao longo do doutorado, eu comecei a pensar em escrever, que é o tema que eu trabalho, que é planejamento sucessório. Aí eu já fui fazendo matérias direcionadas a isso, matérias sobre testamento, sobre legítima, um direito comparado, professor Anderson Schreiber, professor Carlos Conder. Eu fui buscando matérias dentro do que eu queria conhecer. E a experiência da Itália foi muito enriquecedora, porque realmente as bibliotecas são maravilhosas. E olha que eu, como pesquisadora, ia para a USP, que é a melhor biblioteca de direito do Brasil e tal. Mas lá realmente você tinha. Mas ao mesmo tempo você valoriza muito os cursos no Brasil, porque eu acho que vale a pena essa experiência fora, estudar. Você que, né, morou também em Nova York super. também. Eu, inclusive. Eu também concordo. Eu acho que o que é um semestre, quando você consegue. O meu projeto era, inclusive, durante a faculdade, já ir fazer. Mas aí, com filho pequeno, eu não consegui, e aí, vida que segue. Mas você levou todo mundo engraçado com você como para a você Itália? Não, esse curso era interessante, que era todo julho. Então, eu ia um mês por ano. Aí nós tínhamos uma carga horária puxada. Era aula, assim, de 9 da manhã, às vezes até às 6 da tarde. Era bem puxado. E aí eram 4 semanas intensivas.
O bom, depois sempre a gente fazia alguma coisa no verão europeu, né? Alguma praia, dava antes de voltar para o Brasil, passava em algum lugar. Porque é isso, você tem que mesclar sempre, né, a dedicação, o trabalho, mas também buscar alguma coisa de prazer. E aí, enfim, eu deixava eles aqui e eles já eram já adolescentes e tudo, mas achava estrutura, ficava com meus pais, a minha mãe vinha, e aí ficavam ali 4 semanas, normalmente 4 ou 5 semanas, eu fora, mas consegui, aí acabei, defendi lá na Itália, vim para o Brasil, acabei de defender o mestrado. E aí, quando eu fiz tudo isso, eu parei, aí eu disse, não, eu não aguento estudar mais, vou parar. E aí eu comecei dentro da parte profissional, mais ligada à academia. Eu fui trabalhar com o professor Gustavo Tepedino em curso de pós, congresso, e fui ganhando um know-how bem bacana, que eu fui crescendo nisso, que eu acho que toda essa bagagem me ajudou muito ao que eu tenho grande sucesso hoje, que é a coordenação dessa obra, que é a Arquitetura do Planejamento Acessório. Se você for ver, ali tem autores do norte ao sul do Brasil, que foram pessoas que acreditaram num projeto, que eu comecei esse projeto sozinha, é uma coordenação só minha. Normalmente, mesmo quando você é mais nova, você está com um coautor que chama, alguém da academia maior, e eu tive muito crédito, e isso antes de se tornar o que é hoje. Porque quando é lá no passado, eu sou muito agradecida às pessoas que realmente acreditaram no projeto meu. Porque eu tinha, lógico, uma tese, já um livro publicado, que é o Planejamento Sucessório, que é esse, que é a tese minha de doutorado. Está na segunda edição, estou trabalhando, inclusive, a terceira, que essa está esgotada. E aí eu disse, gente, eu senti falta de mais prática, e aí eu tive esse projeto de coordenar. Mas eu falo que eu acho que essa expertise de estar trabalhando, saber o que quer de cada pessoa. Então, como eu também trabalhei 10 anos na pós do CEPED, da UERJ, em Direito Institucional, com o professor Tepedino, eu trabalhei de 2009 a 2019. Ele parou de dar a turma, acho que em 2015, mas ainda tem remanescentes, pessoas que ainda tinham que... A UERJ é uma pós, lá do Censo, que exige banca. Então, ela ela tinha uma qualidade muito grande também na pós lá do Censo, que ela sempre foi excelente na graduação, foi excelente na estrito senso, que é mestrado, doutorado. E quando o professor Tepedino recebeu esse convite e me chamou para trabalhar com ele, eu era coordenadora de junta, ele disse, Dani, eu quero fazer dessa pós a melhor pós do Brasil de Direito Civil. Eu digo que a gente colocou entre as melhores pós de Direito Civil do Brasil, com certeza. Foram 9 anos, quase 10, trabalhando, e dei muita aula de metodologia também. E aí, enfim, eu acho que trabalhar também academicamente, eu sempre estava reciclando, conhecendo professores novos, conhecendo os professores, tudo isso foi me dando bagagem para depois. E aí eu só fui advogar já depois da tese de doutorado, que aí eu fui ser sócia, a professora Heloísa Helena Barbosa me convidou para ser sócia dela do escritório, e aí eu fui trabalhar com ela. Então, a advocacia entrou na minha vida realmente bem mais tarde, depois que eu tinha tido todos aqueles desafios. Eu queria ressaltar aqui uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, que é assim, como eu vou conseguir ingressar no mercado de trabalho sem ter o conhecimento? E aqui, durante a fala da Daniela, ela mencionou que ela pegou monitoria, pegou estágios temporários na defensoria e outros órgãos. Então, você vai conseguindo pequenas coisas que vão te inserindo no mercado de trabalho. Né? Não é que você vai um belo dia, agora eu vou conseguir um emprego dos sonhos, mas você vai conseguindo esses pouquinhos e depois, com isso, você dá
o salto para conseguir ir para a vaga que você quer, né? Eu acho isso bem interessante. Dani, você falou que você voltou a estudar depois que você se separou. Mas o que foi que te incentivou a retomar a sua carreira, assim? Além de escrever a escolaridade lá na ficha do hotel. Primeiro não era retornar, né? Porque eu nunca tinha tido carreira. Verdade. Eu parei no ensino Mas você médio, tinha não uma é? carreira antes que não era de advogado, você já tinha trabalhado, que você falou. E aí também é interessante que no início eu botava isso no meu currículo. Qual a experiência que eu tinha tido antes? Porque eu falei, gente, eu não posso surgir agora aos 40 anos. O que eu fiz até aqui, né? Então, por exemplo, eu trabalhei, meu ex-marido é fazendeiro do agronegócio, eu trabalhei anos com ele. Então, eu botava experiência não jurídica no meu currículo. Porque eu tinha que ter tido... Eu vivi, existi antes de entrar no mundo jurídico. Então, eu trouxe esse lado, aí olha a mudança. Trabalhei anos no agronegócio, era bem atuante, parte de financiamento, plantação, controle. Eu morava em fazendas, então, assim, peguei. Mas olha só, isso não te laço. dá conhecimento jurídico, mas te dá conhecimento de tratar com pessoas, de gestão, de liderança, de jogo de cintura, de administração. Isso tudo você depois, como advogada, você precisa além do direito também. Lógico, porque não é só o direito, o conteúdo. Eu tive experiências de vida que me levaram a isso. E lógico, eu trabalhava desde ter audiência em Brasília, em função de um financiamento no Banco do Brasil e assim por diante. Então, é tudo isso, é liderança, é gestão. E aí, desde questões trabalhistas, você vai adquirindo compra e venda, você negociação, você vai desenvolvendo, mas eu fui assim. Nunca tinha feito a experiência que foi me dando. Nisso, o meu ex-marido, eu digo que ele tem muito crédito, porque ele realmente me jogou as coisas e me dava a responsabilidade. Não era aquela coisa, não. Não, ele me dava. Seja por... Acho que... Enfim, ele me dava e eu fui aprendendo. Eu sempre sou uma pessoa de muita iniciativa. Eu não sou de ficar parada. Então, a gente já percebeu. Eu fui adquirindo essa experiência. E um outro negócio que eu trabalhei, porque eu morei anos no Pará, morei em Minas durante 6 anos. Uberaba, Triângulo Mineiro. Porque ele é de lá e eu fui para lá, morei 2 anos e meio, depois ainda fui para Belém, voltei mais 3 anos, porque quando eu separei eu fiquei em Belém 6 meses. Mas depois que eu divorciei, eu fui trabalhar em moda. Minha mãe tinha uma loja em Belém, que eu sou do norte, né? Então, por isso que quando eu digo que eu vim para cá, eu tinha passado antes por Minas, mas eu não tinha ninguém. A minha família toda está no norte, no Pará, e a família dos meus filhos é em Minas. Então, eu não tinha nem cunhada, aquela coisa de... semana que vem, viu, Dani? Estou indo para Belém no dia 29 a trabalho. Então depois Primeira a gente vez fala. em Belém. Então, eu te falo depois em off, a gente te dá umas dicas. E aí, em função disso, eu fui trabalhar com moda. Eu morava em Uberaba, que é perto de São Paulo, e trabalhava com gente que trabalhava com moda. E aí a gente ia, e eu fui conhecer confecções. Foi um outro mundo. Eu fui trabalhar com o mundo fashion. Mas também me deu experiência, bagagem, de se apresentar, de falar. Porque aí eu fazia o setor de compra da loja. Eu ficava responsável pelo conteúdo, fazer pedidos. Então, aí eu fui para uma outra área. Então, eu botava isso no meu currículo, porque eu dizia, eu não posso surgir aos 40 anos para o mundo, né? Que aí era quando eu formei. E aí eu resolvi fazer a parte acadêmica. Agora eu falei da Itália, eu tenho que falar da Alemanha, porque também não falo uma palavra em alemão e fui para a Alemanha. Mas a Alemanha... Agora, sim, eu também sempre busquei bolsas também de incentivo. Você está falando assim de monitoria, eu fiz após da PUC, de Direito Privado, eu fui monitora, aí você ganha benefícios. Então, benefício no sentido de eu consegui a bolsa lá do curso. Aí, quando eu estava
como o professor Tepedino, no mestrado, eu ganhei uma bolsa de mestrado, eu trabalhava com projetos acadêmicos ligados a CAPES, inclusive da UERJ, com o UFPR, que era o professor Luiz Edson Fachin, que era o professor de lá, então a gente fazia parcerias de grupos de pesquisa, tudo dentro da academia. E aí, quando eu estava no doutorado, eu resolvi aplicar para o Max Planck. E é isso, eu nunca tinha feito um projeto em inglês, como é que se fazia, porque os projetos no Brasil acadêmicos são imensos, são verdadeiros, quase é um paper, né? Que é, às vezes, a apresentação no outro país. E para esses projetos, não, é 4, 5 laudas. E eu apresentei e ganhei bolsa do Max Planck Institute, que é uma instituição super reconhecida internacionalmente. Eles são várias áreas, tem mais de 17 prêmios Nobel. E eu fui para de Hamburgo, que é direito privado comparado. E nem ouso falar o nome do instituto em alemão, porque para você entender que eu não falo alemão. Mas você aí, não fala alemão e você já falou aqui que você também não era assim o supra-sumo inglês, porque eu vejo muita gente ir sem falar alemão, mas falando inglês. Não, mas aí a gente também vai, né? Não fui para a Itália sem falar italiano, lá eu apresentei o projeto em inglês, mando fazer revisão com... Eu vi você também falando de alguém querendo uma informação de inglês jurídico, eu mando para revisão de um termo jurídico para ficar bem formalizado e apresento e vamos lá. E fui. Ganhei uma bolsa deles de um mês, mais uma vez uma parceria com o Daniel Bucar. Ficamos um mês na Alemanha. E engraçado que eu tinha um projeto de ir depois, eu queria ir para a Alemanha, mas depois eu queria ir para o Instituto Europeu, que é em Fiesole, do lado de Firenze. E queria ir para lá. Menina, quem disse? Você se apaixona, parece uma criança na loja de doce, assim, sabe? E a organização alemã, a estrutura, a forma que é. Eu sou apaixonada pela Alemanha hoje em dia. Berlim, enfim. Fui para a Alemanha, ganhei a bolsa, fiquei lá um mês. Aí eu disse, o quê? Eu vou vir para cá. Como é que eu faço para vir para cá no doutorado? Que tipo de bolsa eu posso fazer? Aí eu tive o desafio de uma pessoa só que eu conhecia, que tinha feito doutorado sanduíche, que é uma bolsa pela CAPES. Você faz a formação aqui do curso, você vai para pesquisar fora, por isso que é o recheio, e você volta para defender aqui no Brasil. Aí eu fui, apliquei para a CAPES também, consegui o projeto, fui morar na Alemanha de novo mais 5 meses. Uau! E vou te falar, o Instituto, ele tem gente do mundo inteiro. É uma loucura, maravilhoso. E realmente o inglês é a língua ali naquela torre de Babel. Mas na Alemanha, a educação, a cultura, eu vou dizer que nunca tive problema. Para dizer que não, às vezes no início, no supermercado, que aí também você está lidando com uma pessoa com uma escolaridade menor, às vezes no caixa, com pessoas mais velhas. Mas, enfim, morei muito bem, morei já, acho que juntando todas as fases, já fui 4 vezes para o Max Planck. Mas é porque o alemão é muito difícil. Eu falei, gente, eu não vou criar esse desafio e centralizei, foquei na questão de pesquisa, de realmente estudar. E lá é o paraíso que eu digo. Então, mais uma vez, essa experiência fora, de morar fora, de trocar ideias com outras pessoas. Mas eu valorizo muito o mestrado e o doutorado aqui. Eu acho que vale a pena você pesquisar. Porque o que acontece? O doutorado na Europa, eu não vou falar nos Estados Unidos, que eu não conheço, mas, por exemplo, na Europa é um processo muito solitário, de muita pesquisa. Eles não têm a carga horária que se tem de aula aqui no Brasil. Que eu também já vi você falando de sócio seu, de fazer mestrado, trabalhando, mas tem que virar à noite. Mesmo eu com 2 filhos, eu cansava eles saírem, tipo, já adolescentes, saírem para a noite, eu sentada no sofá, ficava ali até de madrugada, dormia, acordava, eles chegavam, eu já estava sentada de novo, já tinha dormido, já estava estudando de novo. Então, fim de semana é muito dedicado à academia,
porque durante a semana, às vezes, você está ali E escrever, para mim, é muito difícil. Apesar de eu estar no doutorado, pós-doutoramento, o escrever, para mim, é um processo difícil. É muito... Tem pessoas que escrevem com facilidade, eu falo com facilidade, Mas, ô Dani, se para você é processo... difícil, o que é para os outros? Você tá louca! Imagina! Você já Não, tem 3 livros. Estou saindo agora. Não, na verdade, eu tenho várias edições, mas assim, estou com esse saltando a terceira edição, quer dizer, está comigo, eu estou mandando para o editor, acho que semana que vem. É o mesmo livro que a tese. Esse aqui está na segunda edição e tá vai sair agora, início de novembro, o tomo 2. E já estou convidando autores para o tomo 3. Então, assim, que é para ano que vem. Uau. Já estou com 4, estou com outros produtos também. Por exemplo, eu estou coordenando eu e a professora Simone Tassinari, até convido aí quem tiver interesse nessa área, porque como é uma área não se esgota, porque o planejamento, como ele tem essa característica da interdisciplinariedade, societário, tributário, contabilidade, toda essa visão, os assuntos não se esgotam. E eu já estou com 3 na cabeça, já pensando, até porque o livro tem tamanho, né? Porque senão eu vou juntando. Falei, não, isso já fica o sumário para o quarto, já vou deixando para o quarto. Mas, e estou com o congresso com a professora Simone Tassinari, que é o congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Eu fiz o primeiro evento, foi um sucesso em julho, mais de 500 pessoas, totalmente eletrônico, online. E agora eu estou soltando umas inscrições ontem, que é para o segundo congresso, com novos autores, novos temas, realmente ele é inédito, porque esse segundo, ele tem por base autores do tomo 2. Então, mesmo os autores que sejam repetidos, são novos temas. Eles vão estar aí, falando... como é que faz para se inscrever? Tem link na basta sua... aqui seguir, o link está na minha bio, então aqui no @Daniele C. Teixeira, tem o link da bio. E se jogar no Google, www, Congresso Virtual Arquitetura do Planejamento Sucessório, sai lá a inscrição, 25 e 26 de novembro. São 2 dias direto, mais de 25 professores, e com temas de toda essa área que envolve... Aí, engraçado que hoje uma pessoa disse, nossa, mas como é que você põe pessoas para escreverem sobre sucessão? Mas não é. As pessoas estão escrevendo sobre contratos de doação, o outro está escrevendo sobre o fruto de cotas. Então, são pessoas que dominam, mas só que tudo isso faz parte do planejamento sucessório. Planejamento sucessório, eu não estou trabalhando só com sucessões, né? Pelo contrário, é todo esse mix. E aí, o meu grande desafio foi ir para essa área, e aí eu vou te falar, escrever sobre planejamento sucessório foi muito difícil. Porque eu saí da minha zona de conforto, que até então... Então, assim, eu ainda tenho esses desafios que eu vou me botando, né? Eu poderia ter continuado na parte de privacidade, direito de imagem. Não, eu fui para o doutorado para outro tema e realmente aí eu tive que estudar muito para sair meu livro, minha tese. E aí é o que tem. Aí eu fui abrindo, porque até eu tive que ir para a Alemanha mesmo, porque no Brasil tinha pouquíssima doutrina. E isso doutrina que eu falo recente, ninguém questionava a legítima. Meu primeiro artigo já é antes de eu formar, já em 2015. Então, eu fui para uma área que ainda realmente foi difícil para mim pesquisar, trabalhar, mas com esse período na Alemanha foi fundamental para solidificar minha pesquisa e tudo mais. E, Dani, alguma vez você sofreu um preconceito por ser mais velha que os seus colegas de classe ou dos advogados que estavam iniciando? Já passou por uma situação? Não, assim, eu era bem mais velha. Então, assim, nunca tinha muito essa coisa de churrasco de turma. Acabava porque a minha preocupação era chegar em casa, 2 filhos. E como eles dependiam muito de mim,
Então, eu não tinha assim, uma relação muito grande. E aí eu também, ao fazer uma faculdade mais tarde, você gosta de umas matérias, sociologia do direito, filosofia, porque você está numa outra maturidade, que é diferente de quem entrou na faculdade, na graduação normal, e pega logo nos primeiros semestres as matérias. Mas, como eu falei, eu tive que adequar muito o meu currículo, e aí eu tive que refazer várias matérias. Mas é, não lembro. Eu acho que mais dá para trabalhar do que na graduação. Na graduação eu não senti isso. Mas para trabalhar, às vezes, aí queriam experiências que eu não tinha, e por isso que eu dizia, não, então tem que reforçar meu até. E aí você vê que, na verdade, eu não fui trabalhar em escritórios. Aí eu fui trabalhar com a Heloísa, aí eu saí desse escritório, estou montando o meu agora. Meu escritório, Daniele Chaves Teixeira, que não é só o escritório de advocacia, consultoria, pareceres, mas também essa parte de cursos, de coordenação, de obras, então, assim, de eventos, congressos, eu vou estar, porque eu já registrei essa marca. O Arquitetura do Planejamento eu fiz o registro, porque é um nome muito forte. É um nome, hoje em dia, eu fui, busquei, fiz o registro da marca. Então, hoje em dia, é um registro que tem outros produtos que estão saindo já como frutos desse livro, né? Mas, assim, eu não imaginei lá atrás que ia virar tudo isso, né? Mas a gente vai buscando e se adequando a... Estou com esse projeto que é uma vez por semana com autores do planejamento, né, da arquitetura. Então, toda semana eu tenho uma live, eu tenho um canal no YouTube que eu deixo disponível esse material. Então, são lives excelentes, de conteúdo muito rico, porque são grandes doutrinadores do Brasil, advogados, e aí eles falam sobre o artigo deles na obra, né? Então, é um produto que eu chamo Arquitetura do Planejamento em Pauta. Toda terça-feira eu tenho essa live. Então, assim, as coisas vão se desdobrando. E quem é que te inspirou a seguir esse caminho? O direito foi meu avô. Eu sou de 67. O meu avô, eu morei com meu avô. Meu avô já é falecido. E ele sempre dizia que o conhecimento pode, na época, nós estávamos na ditadura, ele dizia que podia ter o governo que viesse, mas o conhecimento ninguém tirava da gente. E aquilo ficou, né? Eu era criança e também, assim, eu lembro, tenho memórias dele na biblioteca dele. Era um lugar sagrado, mas eu tinha acesso, porque eu era neta predileta, afilhada, ele dizia, então, ele deixava eu entrar dentro daquele universo. E aquilo estava dentro de mim, né? Então, eu acho que a minha vida foi me levando a não estudar, parar, casar, ter filhos e tudo. Mas quando eu tive a oportunidade, eu sabe, me apeguei, e aí eu acho que foram ele lá atrás que deixou a semente e que eu fui buscar. E aí, também, quando eu tirei meu ensino médio, que meu ensino médio é de supletivo, porque como eu tinha ficado 16 anos sem estudar, eu só podia tirar por um supletivo, não tinha como eu tirar de outra forma. E aí eu tinha meta até o mestrado, era uma meta. Aí o doutorado, depois de eu acabar meu doutorado, eu voltei a aplicar para uma bolsa pós-doutoramento no Max Planck, já depois de doutora, né? Ganhei de novo. Então, a Alemanha já pagou 2 vezes para eu pesquisar lá com eles. Ela E falou, lá isso eu aqui vou para a vale a pena, Alemanha. vamos pagar de novo. E foram oportunidades assim muito ricas. Fiz um trabalho também sobre sucessão internacional e que foi também defendido. Fui eu e a professora Daniela Vargas, que é da PUC, apresentamos. Ela, uma das duas tinha que defender, foi defender na Alemanha sobre essa questão de sucessão internacional, que com a vida, com as transformações socioeconômicas da vida, cada vez mais você tem questões com elementos internacionais. Até então eram contratos e tal, mas aí você tem, com a facilidade da comunicação, mais casamentos, mais divórcios,
mais mortes, mais alimentos. Então, toda essa área internacional, por o mundo ter se tornado esse mundo globalizado, uma aldeia, né? Aldeia conectada, vamos dizer assim, eu fui fazer essa pesquisa nessa questão que eu chego a abordar na minha tese, no último capítulo, que é sobre bens fora do Brasil. Se é fraude legítima ou não é, como é que fica. E agora, inclusive, amanhã tem uma decisão, sexta-feira, né, no STF, sobre trazer dinheiro de fora, se tem que pagar ITCMD ou não, e de valores bem vultuosos, né? 48 bilhões. Então, assim, são questões que envolvem essa questão internacional, que cada vez também é fácil você ter imóvel fora, não é uma dificuldade, né? Então, toda essa... Você que trabalha muito com essa área internacional, você bem sabe disso. E Dani, qual foi o maior desafio que você acha que você teve que vencer para chegar até aqui? Eu acho que foi fazer essa opção de, não digo mudar para o Rio, isso, mas como consequência do meu divórcio. Eu acho que dar esse passo foi muito difícil. Eu acho que tudo depois foi fluindo em função disso. E aí eu escolhi a cidade do Rio de Janeiro. Aí, então, assim, eu acho que primeiro foi o recomeçar, né? Optar por uma outra vida, que eu estava, de uma certa forma, se era conforto, eu tinha, tranquilidade, segurança, dar essa virada. Esse foi meu grande desafio. Eu acho que tudo começou de eu ter coragem de fazer uma outra opção. E eu acho que isso na vida é muito difícil. Eu acho que isso foi um grande desafio para mim. E eu vou te falar que o meu doutorado foi muito difícil. Mas porque eu fui para essa zona de desconforto que não era. Então, eu tive que estudar muito, tudo muito. Eu tive que estudar todo o direito civil muito, desde parte geral, contratos, direito das coisas, né? Porque você tem institutos de propriedade, usufruto. Então, assim, eu tive que estudar muito direito civil e para áreas que eu não tinha o domínio. Então, realmente, o doutorado, escrever sobre planejamento sucessório, seja por essa característica, todas as minhas dificuldades de línguas também, mas de pesquisar em outras línguas. Mas aí depois, o doutorado foi também, eu acho, meu segundo grande desafio. Mas o primeiro foi isso, é você sair e optar. Não, eu quero uma vida, eu quero buscar estudo, eu quero... E vim sozinha. E eu acho que o grande desafio foi... Era mais fácil ter mudado para Belém, por exemplo, porque eu tinha uma estrutura familiar, ou até ficado em Uberaba, mas eu disse que não, eu queria fazer e começar aqui. Eu comecei do zero, academicamente, eu não tinha uma carta de recomendação. Eu tive que pegar dos professores que tinham sido meus da graduação, porque não tem isso, eu não tinha nenhuma experiência profissional ou alguém que fosse da área do direito, não, mas isso não é impedimento. E quando falo, às vezes tem... não, eu fiz todos os meus processos seletivos, concorrendo com todas as pessoas de forma igualitária, apliquei para a CAPES, apliquei para o Max Planck. Então, assim, aí você vai criando, solidificando confiança, segurança. Você vê que você é uma boa pesquisadora, que comecei disso, né? Como uma boa pesquisadora para poder ser advogada, que eu sou hoje, mas é uma bagagem, experiência de vida, na verdade, né? Mas eu acho que o meu lema é esse, é nunca desistir, nunca achar que é tarde. Se eu achasse que era tarde, eu não tinha feito o ensino médio, eu não tinha feito a faculdade. E aí você vai. E aí, quando você vê, você tem uma história legal para estar compartilhando. E qual é a dica que você deixa aqui para o pessoal que está com vontade de começar e está pensando se vale a pena?
Olha, na pós da UERJ, eu tive durante uma experiência muito interessante, foram 10 anos, que me deu um know-how muito grande, porque eu fazia entrevistas com os entrevistados. E o que acontece? Os candidatos, né? É, o perfil, normalmente, quem vai fazer já uma pós lato sensu, ou é alguém que acabou de formar e quer dar um, ou é alguém que está fora do mercado, ou pessoas mais velhas que querem dar essa turminada, ou até às vezes vinha de uma faculdade mais simples e queria um título da UERJ através de uma pós lato sensu. Mas vou dizer que o tempo que eu trabalhei era um processo seletivo, sempre reprovava na prova, sempre reprovava na entrevista. Não era fácil, porque o professor Tepedino exigia essa qualificação, para tentar dar uma maior qualidade nesse curso de pós-lato sensu. Isso também me deu uma experiência muito grande de estar convivendo não só com professores, mas com o perfil de alunos. Foram 10 anos e eu não sei se deu para perceber, eu tenho uma característica. Eu sou muito pessoal nas coisas. Eu tenho essa característica dessa personalidade na minha coordenação. Então, eu sempre tive um olhar de tentar facilitar para o aluno, para o candidato. Eu sempre me via naquela posição. E então, eu tenho alunos até hoje. Hoje, uma aluna aplicando para Harvard. Daniele, eu não estou conseguindo isso não vê se você consegue. Eu digo, olha, eu não estou mais trabalhando lá, mas vou ver o que eu consigo, porque às vezes é tradução de currículo ou adequação. A Harvard fez uma exigência para ela de traduzir o conceito do que é A, B e C da UERJ. Aí eu fui, liguei lá, falei. Então, assim, os alunos sempre tiveram esse acesso a mim fácil. E eu vejo que isso me facilitou muito também na advocacia. O trato com o cliente, essa questão de ouvir, né? E ainda mais em questões de sucessão. Então, eu acho que tudo me ajudou a ser o que eu sou hoje. Mas é isso, também não com certeza não é ficar parada, ter disponibilidade, é ter dedicação. Eu não consegui esse currículo sem muitas horas E meus filhos entenderam também, assim, eu também tive que ter essa compreensão. Eu passava meses na Itália fora, já não, no mestrado, no doutorado não, que quando eu fui para a Alemanha eles já eram adultos e tal, mas assim, a própria graduação e o tempo na Itália, mas eu digo que eles também, eu vejo que eles têm maior orgulho de mim hoje em dia. Tem que ter mesmo, tem que ter. Mas a história é maravilhosa. E eu queria pontuar uma coisa aqui que eu achei muito interessante e eu não conhecia sobre você, é que eu acho que as mulheres, elas têm, às vezes, mais facilidade em fazer do que falar o que elas fazem. E eu achei fantástico como você expôs a sua história e pontuou cada conquista. Olha, eu ganhei essa bolsa, ganhei a segunda vez a bolsa, e eu fiz isso, e eu trabalhei com fulano, e eu trabalhei com ciclano. E pontuou todas as suas conquistas aqui. Tem que pontuar mesmo. E queria, assim, chamar a atenção para esse ponto aqui, para que as mulheres que estão aqui assistindo também não tenham vergonha das suas... de conquistar, não é de conquistar, é de falar o que elas fizeram, porque eu acho que a gente faz muito e fala pouco. Então, falem mais, tá vendo? Eu acho que a gente tem que dizer mesmo, se a gente é foda, tem que dizer que é foda, entendeu? Não, mas foi assim, mas eu não tinha... O projeto que eu tive ao formar, que eu acho que isso que é interessante para as pessoas, eu tive esse instinto. Eu digo que eu sou uma pessoa muito intuitiva, no sentido de ir para aquilo. Então, por exemplo, eu comecei a fazer as lives, eu já fiz mais de 70 lives. Comecei um programa, que é um projeto que, se você perguntar, vai acabar? Não, porque os tomos vão continuar. Eu ainda nem acabei com os autores da primeira, já estou começando agora
a partir agora agora mesmo, na verdade, semana que vem eu já começo com autores do tomo 2. Então, são 40 autores, imagina, 40 autores. 40 artigos, não são autores. Tem vários artigos que são em coautoria, outros escritórios, como de São Paulo, sabe? Que tem 4 autores, um de da Bahia. Mas eu acho interessante pegar todo esse mix que eu consigo pegar, desde, por exemplo, nessa obra tem um escritório super forte em planejamento acessório de São Paulo, como tem mestrandos, entendeu? Mas eu peguei e convidei-os antes deles serem. O Rodrigo da Mata, que faz mestrado na UERJ em Direito Civil, e o Ives Nascimento, que faz de processo civil na UERJ. Eu os convidei, mas é porque eu conheço, sei a dedicação, sabia que eles iam dar o sangue por aquele artigo, muito mais que, às vezes, um outro professor. Então, isso eu acho que eu tenho uma... E eu recorto os artigos com os autores. Olha, eu quero isso. Porque eu vou em cima de quem tem um doutorado, uma tese que domina aquele assunto muito bem. A próxima parceira minha, por exemplo, é Verilda Brandão, que ela escreveu sobre novos bens, essa questão aí, que é uma nova. Então, novos bens, nova sucessão, porque essa questão dos bens digitais, essa nova forma de ver as propriedades, que não é mais propriedade, sim um pertencimento, né? Airbnb, os Ubers da vida, mostra isso. Você não precisa ter o carro para ter aquela atividade, né? Então, a vida está muito dinâmica e você tem que se adequar. E eu fui para esse mundo digital... instintivamente também, assim, comecei as lives, tive a ideia do projeto que ficou ótimo. É um orgulho que eu tenho esse programa de lives, porque eu sei que eu estou compartilhando com as pessoas e dando um conteúdo de excelência para quem quiser saber sobre o assunto. Então, é o livro que as pessoas podem ouvir sobre os artigos, de uma forma, lógico, o artigo nunca nada substitui, a pesquisa ali, mas você quer começar a ter noção daquele assunto, você entra lá, em seguro, no planejamento sucessório, tá lá, Angélica Carlinho, domina o assunto de seguro como poucas pessoas no Brasil. Então, assim, você vai tendo, como eu tive com o professor Herold Scortiano Júnior, semana passada, sobre autonomia no direito sucessório, professor da UFPR. Então, você vai fazendo esse mix. Mas o plano, o projeto foi tentar qualificar. Eu acho que como carreira, já que eu era mais velha, eu achava que eu tinha que buscar um diferencial. E aí a vida também vai levando a gente. É isso. A gente tem que encerrar, senão a gente vai ser cortada aqui pelo Instagram. Não. Super obrigada, queria te agradecer o convite. Muito obrigada a você, muito inspiradora. Obrigada por compartilhar aqui com a gente a sua história. Nada. Beijo. Obrigada.